Meus queridos, a Revolução Francesa ela é importante justamente porque ela vai desenvolver, ela vai espalhar os ideais iluministas, correto, ao longo ali de toda a Europa, correto? Diferente da Revolução Inglesa, que ficou ali fechada na Inglaterra, diferente da Revolução Americana, que levou o iluminismo para a América, né? A Revolução Francesa vai acabar levando o iluminismo para toda a Europa. Esse percurso não é simples. Temos vários ali elementos que vão fazer com que esses ideais iluministas sejam difundidos. Para podermos ver como que foi o surgimento dessa Revolução Francesa, como que foi que a burguesia francesa tomou o poder na França, destruindo o antigo regime francês, nós temos de voltar ali um pouquinho no tempo e ver ali as condições da França pré-revolucionária. Alguns elementos são significativos para entendermos como a Revolução aconteceu em 1789. Queridos, a França pré-revolucionária, um dos elementos mais importantes da França pré-revolucionária que nós temos que entender é que ela era uma sociedade estamental. Queridos, você se lembra, quando nós falamos de sociedade estamental, nós estamos falando de uma sociedade dividida em estados sem mobilidade. Nesse processo da divisão francesa, a sociedade francesa em estados sem mobilidade, vamos só relembrar aqui para vocês uma coisa, quais são esses estados da sociedade francesa. A sociedade francesa, pessoal, a sociedade do antigo regime francês, ela era dividida como nós temos nessa pirâmide social. Em primeiro local da sociedade estava o clero, a influência religiosa, né? Participavam do governo francês, auxiliavam o rei da França e tinham seus privilégios, não pagavam impostos. No segundo estado, nós tínhamos o clero, a nobreza francesa, que também auxiliava o rei, eram conselheiros, tinham cargos de confiança, eram os proprietários da maior quantidade de terras da França e também tinham seus privilégios, não pagavam impostos. Aqui, pessoal, no terceiro estado, nós temos o chamado povo. O terceiro estado, ele é o povo. Ele é formado por todas as camadas sociais que não fazem parte da nobreza ou do clero. Ele forma 97% da população francesa aproximadamente. Nesse terceiro estado, meus amigos, nós temos ali que dentro dele fazem parte a burguesia, dentro dele fazem parte os camponeses e dentro desse terceiro estado fazem parte os sans-culottes. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem são. Esse terceiro estado é o responsável pela sustentação de todo o governo francês. Por quê? Eles participam do governo? Não. O terceiro estado está excluído das decisões, está excluído das participações políticas, mas é o terceiro estado que paga os impostos. Todos os impostos que sustentam o governo francês são pagos pelo terceiro estado. Para você saber quem que é o sans-culotte, meu amigo, eu trouxe aqui essas duas imagens. Aqui na imagem que você está vendo na sua esquerda, essa aqui, nós temos uma imagem típica de um cavalheiro francês do século XVIII. A vestimenta típica, o casacão, o jaquetão, as suas roupas, mas principalmente essa calça aqui, esse shortinho aqui, que vai até o joelho, que é o chamado culotte. A alta sociedade francesa, pessoal, nós temos aqui que essa é a roupa tradicional. Agora, da sua direita, que você está vendo aí na direita, naquela imagem lá, aí nós temos o sans-culotte. Você vê, ele não usa roupas essa. As roupas dele são mais simples, são mais grosseiras, né? E principalmente, olha a calça, ele é uma calça que vai até os tornozelos lá. É bem parecido com a calça que nós utilizamos hoje em dia. Esse é o sans-culotte. Quem é esse cara? É o trabalhador francês. É o trabalhador das cidades francesas. Ele é o cara que trabalha lá nas manufaturas, ele é o cara que trabalha, que faz o grande trabalho nas cidades francesas, principalmente em Paris. Essas são justamente as camadas sociais que existem na França naquele momento.
camadas estamentais sem mobilidade. Você nunca vai, você que nasceu ali burguês, você que nasceu ali camponês, você nunca vai alcançar um status da nobreza francesa. Nunca. Meus amigos, além dessa questão da França pré-revolucionária, a França pré-revolucionária ser uma sociedade estamental, nós temos aqui, pessoal, que a França pré-revolucionária, em sua política, ainda é uma monarquia absolutista. Se vocês se lembrarem, como nós sabemos, existem dois tipos de absolutismo. O absolutismo por direito de fato, que é o que existia na Inglaterra, onde o rei só é absoluto porque tem apoio das camadas sociais. Na França, nós temos o absolutismo por direito divino, ou seja, o rei, ele é o escolhido de Deus, e como tal, sendo o escolhido de Deus, esse rei deve governar dessa maneira. Quem é o rei que governa a França na época da Revolução? O rei que governa a França na época da Revolução é o rei Luís XVI, da dinastia dos Bourbons. O rei Luís XVI, pessoal, começou a reinar muito jovem, já reinava uma França cheia de problemas que nós vamos detalhar daqui a pouquinho. Ele era um cara despreparado, ele era um cara que não tinha os conhecimentos necessários para governar a França. Ele era famoso por tomar decisões baseadas no conselho do seu último conselheiro. Por exemplo, chegava um cara nele e falava assim: Rei Luís XVI, nós precisamos entrar em guerra contra a Inglaterra porque a França vai lucrar com a guerra e a França pode vencer. Aí o rei falava assim: é verdade, a França pode vencer, vamos entrar em guerra contra a Inglaterra. Saía esse cara e entrava outro e falava assim: rei, a França não pode entrar em guerra contra a Inglaterra porque nós não vamos vencer e a França vai gastar muito. Ele falava: nossa, é verdade, nós não vamos vencer, não podemos entrar em guerra. Ou seja, ele era um cara indeciso, despreparado, não tinha as qualidades necessárias para ser rei. Mas, além do rei Luís XVI, nós temos uma outra figura importantíssima na Revolução Francesa, que é a sua esposa, a rainha Maria Antonieta. A rainha Maria Antonieta, meus amigos, ela era o alvo de todo o ódio do povo francês. Já que eles não podiam simplesmente odiar o rei Luís XVI, já que ele foi um enviado de Deus, na verdade, eles então focavam todas as suas frustrações, todos os seus ódios na pessoa de Maria Antonieta. Maria Antonieta, pessoal, ela era uma princesa austríaca. Casou com Luís XVI para botar fim a justamente uma rixa e uma rivalidade existente entre a França e a Áustria. Por isso que quando ela chega na França, ela é vista com desconfiança, ela vai ter uma recepção bem morna e ela vai ser alvo de várias intrigas e várias coisas. Ela vai acabar se tornando também um dos maiores símbolos dos gastos exagerados que a corte fazia. O apelido que Dona Maria Antonieta vai receber é o de Madame Déficit, ou seja, ela vai gastar muito mais do que arrecada. Ela tem uma frase que é atribuída a ela, mas ela não disse, mas é uma lenda interessante, como nós veremos daqui a pouquinho. Enquanto a monarquia francesa passava por um grande período de avanço econômico, o restante do povo da França estava passando fome. E ela, em visita à cidade de Paris, né, porque o Palácio de Versalhes, onde ela reside, fica fora de Paris, ela vê o povo todo irritado, fazendo protestos e fazendo isso e aquilo. Aí ela pergunta para o seu cortesão, ela fala assim: por que o povo está tão revoltado? Aí o cortesão responde: eles não têm pão, majestade. Aí ela responde, né, segundo a lenda: ora, se não tem pão, que coma um bolo. Perceba, gente, ela não passa pela cabeça dela essa ideia de que não tem pão porque não tem comida. Porque a monarquia francesa, pessoal, ela vive num mundo paralelo. Ela vive num mundo à parte, de luxos gigantescos. Esse é uma das causas mais importantes da Revolução. Nós temos aqui, pessoal, causas da Revolução antecedentes: uma sociedade estamental atrasada,
uma monarquia absolutista e uma crise econômica gigantesca. Vários motivos são motivos dessa crise econômica, que nós vamos falá-los, vou comentá-los um a um. Primeiro, pessoal, os gastos excessivos com a corte francesa. Galera, calcula-se que mais ou menos 40% de tudo que era arrecadado no Palácio de Versalhes era somente, tudo que era arrecadado no Reino da França, tudo que era arrecadado no Reino da França era somente para sustentar o Palácio de Versalhes. Pessoal, chegaram a viver dentro do Palácio de Versalhes totalmente às custas da monarquia francesa por volta de 1.000 pessoas. 1.000 cortesãos chegaram a viver no Palácio de Versalhes. Para atender a esses 1.000 cortesãos, 2.000 criados viviam no Palácio de Versalhes só para servir os cortesãos, os nobres do palácio. Para proteger esses nobres do palácio, havia uma guarda de 9.000 soldados. Então perceba, gente, nós temos ali 12.000 pessoas vivendo no Palácio de Versalhes. Mas dessas 12.000, 1.000 são nobres. Amigos, todas as quartas-feiras e todos os sábados eram feitos bailes de gala gigantescos para atender e entreter esses nobres. Imagina o tamanho de um baile de gala do século XVIII para 1.000 pessoas. A quantidade de comida, de bebida e os gastos com roupas, decoração. Por isso, meus queridos amigos, por isso que isso vai ser causa de revolta. Vocês se lembram quando nós estudamos o Rococó na arte, e eu falei para vocês que a monarquia francesa era uma monarquia parasitária, por isso que o Rococó ele é uma arte despreocupada, uma arte frívola, é para atender essa monarquia. Enquanto a população da França, pessoal, passa fome, literalmente, esses caras, essas pessoas dentro do palácio, vivem no mais luxo, no maior esbanjamento que você possa imaginar. Por isso que só para manter esse grupo vivo, calcula-se que gastava por volta de 40% de toda a arrecadação do país da França. E isso, meu amigo, não faz bem para a economia do país. Gente, além desses gastos excessivos com a corte, com a nobreza, nós temos aqui gastos militares desastrosos. Nós já falamos sobre a Guerra dos 7 Anos quando falamos da independência dos Estados Unidos. Pessoal, a Guerra dos 7 Anos foi entre França e Inglaterra. A Inglaterra saiu vitoriosa da guerra e saiu falida da guerra. Imagine como que a França saiu da Guerra dos 7 Anos. Quem governava a França nesse período era o Luís XV. Luís XV, pessoal, ele era o avô, né? Avô de Luís XVI. E ele já deu esse bote errado, perdendo a guerra. Tanto é que o Luís XV, depois da Guerra dos 7 Anos, ele fala uma frase que é famosa, ele diz assim, ó, depois de mim, o dilúvio. Ou seja, depois do governo dele, a França vai pro buraco, não tem como sustentar mais. Essa derrota da França na Guerra dos 7 Anos fez a França perder a Inglaterra, fez a França perder a Índia, fez a França perder ilhas na América Central, fez a França perder rotas de comércio, fez a França perder navios de guerra, a França se ferrou na Guerra dos 7 Anos, tudo. Dívidas, dívidas e dívidas e mais dívidas. Se não bastasse, né, a França, agora governada pelo rei Luís XVI, vai se envolver na independência dos Estados Unidos. Nós já vimos que, ajudando os Estados Unidos, participaram França, participaram Espanha, participaram Holanda, tudo contra a Inglaterra. A França, lembra, já estava passando por crise econômica forte por causa da Guerra dos 7 Anos. Vai gastar uma bolada para ajudar os Estados Unidos a ficar independentes. Nossa, mas os franceses são muito bonzinhos, eles ajudaram os Estados Unidos. Claro que não era bondade, gente. A França esperava que, ajudando os Estados Unidos, eles fossem retomar as posses no Canadá,
fossem retomar as posses ali na América Central, fossem retomar grandes vantagens comerciais. E adivinha? Isso não foi atendido. As pretensões comerciais francesas e de reparação que a França tinha, quando ajudou os Estados Unidos aqui, não deu em nada, não foi atendido. Então, olha só, a Guerra dos 7 Anos jogou a economia francesa para baixo e a independência dos Estados Unidos jogou a economia francesa mais para baixo. Então, pessoal, a França está se afundando em dívidas. E aí, a França, ela é uma economia essencialmente agrícola. A quantidade de camponeses que ainda pagam obrigações feudais na França são gigantescas, sustentando a nobreza, por exemplo. E aí, galera, nós temos que a França vai passar, na década de 1780, por grandes problemas climáticos. Nevascas, enchentes. Tudo isso, pessoal, tudo isso vai destruir uma quantidade muito grande das plantações francesas. Certo? Essa quantidade de plantações francesas que vai ser atingida, pessoal, vai acabar fazendo com que o alimento se escasseie. Para você ter uma ideia, pessoal, o trigo é a base do alimento na França nesse momento. O trigo utilizado para fazer pão, utilizado para fazer várias coisas, e o trigo utilizado para fazer esse pão aqui na França nesse momento vai sumir praticamente. Vai chegar uma hora que em Paris, no auge dessa crise econômica, no auge dessa crise financeira, um pão vai custar o preço do salário de uma semana de trabalho de um sans-culotte. Tem noção? Imagina você o seguinte, imagina que você pega aí, imagina um brasileiro. O brasileiro, ele ganha mais ou menos, para a gente arredondar, o salário mínimo é R$1.000, tá bem? O salário mínimo é R$1.000. Divide, então são 4 semanas, então são R$250 por semana. Imagine que você vai comprar um pão, aquele pão caseiro, não é o pão francês, é o pão caseiro. E você paga R$250 nesse pão. E o resto da sua vida? É nesse meio do caminho aqui que dizem que a Maria Antonieta falou, não tem pão que come bolo. Caraca, professor, não tentaram fazer nada para resolver? Tentaram, pessoal. Essa crise econômica que foi afetada por essas más colheitas, ela vai ser envolvida justamente aqui, certo? Quando Luís XVI vai renomear o seu ministro da Economia. Ele escolhe como novo ministro da Economia, Luís XVI escolhe um homem chamado Jacques Necker. Necker, ele tinha ligações com a burguesia, ele era um homem de negócios, ele era bem visto pela camada popular, era a maneira do rei Luís XVI, certo? Tentar resolver esse problema econômico e também uma questão de que ele estava queimado com a população, porque a população está passando fome e nenhum governante vai ficar bem com a população passando fome. Tudo bem? E aí, pessoal, Jacques Necker, ele tinha um plano para resolver o problema da economia francesa, um plano que tinha tudo para dar certo. Qual é o plano do Necker? Ele falou, rei, é o seguinte, nós estamos com uma crise econômica porque nós estamos gastando muito mais do que nós arrecadamos. Certo? O que nós devemos fazer então? Devemos taxar também os nobres. Devemos cobrar impostos também dos nobres. Devemos cobrar impostos também do clero. Certo? Gente, o clero e a nobreza na França, sozinhos, lembra, eles eram 3% da população francesa. Mas o clero e a nobreza na França, sozinhos, eles eram dono de mais de 70% das terras francesas. 3% da população é dono de mais de 70% da terra. E não pagava nenhum imposto. Essa que é a questão que o Necker vai colocar para o rei. Aí, meu povo,
Você acha que vai dar certo? Você acha que a nobreza, os outros conselheiros do rei vão aceitar essa ideia? O Necker foi demitido. Essa ideia maluca de cobrar impostos da nobreza não vai dar certo. Neste momento, então, o rei tem uma ideia. Bom, não podemos cobrar impostos da nobreza e nem do clero, mas a gente, já que o problema é que nós estamos arrecadando pouco, vamos cobrar mais imposto. Só que, como eu falei para vocês, pessoal, o rei estava com a moral um pouco queimada na população. Então ele resolveu convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais, pessoal, como o nome diz, era um momento, era uma assembleia, tipo um conselho, onde os representantes dos 3 estados iriam debater sobre propostas que o rei fosse fazer. Essa assembleia foi convocada em maio de 1789. Essa assembleia tinha um objetivo bem específico. Essa assembleia tinha um objetivo muito bem específico que o rei criou para isso. Qual é o objetivo da Assembleia dos Estados Gerais? Aumentar os impostos para cobrir as despesas. Tudo bem? Então, pessoal, os representantes do terceiro estado, os representantes do primeiro, representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado iriam se reunir justamente para poder votar propostas do rei. E a proposta era aumento de impostos. Só que aí, gente, uma outra situação, um outro problema, um grande e grave desacordo surgiu na Assembleia dos Estados Gerais. O alvo do debate dos representantes que estavam ali envolvidos, os representantes, né, os deputados do primeiro, do segundo, do terceiro estado, esses representantes, cara, eles vão debater não sobre os impostos, mas vão debater sobre o sistema de votação. Como assim, pessoal, que eles vão debater sobre o sistema de votação? Ora, olha só, a votação oficial era por estado. Como assim, professor? Cada estado tem direito a um voto. O primeiro estado tem direito a um voto, o segundo estado tem direito a um voto e o terceiro estado tem direito a um voto. O terceiro estado, pessoal, representava 97% da população. É óbvio que eles tinham muito mais deputados. E todos esses deputados do terceiro estado só tinham direito a um voto. Certo? E o terceiro estado não aceita isso. O terceiro estado quer que o voto seja individual. Que cada deputado tenha direito a um voto. Mas, professor, por que eles vão entrar nesse problema? Gente, presta atenção numa coisa que é muito importante. A Assembleia dos Estados Gerais foi reunida para aprovar um aumento de impostos. O povo da França já estava com impostos até a tampa. Pense comigo. O primeiro estado não paga imposto. O segundo estado não paga imposto. O terceiro estado é o que paga os impostos. Nessa Assembleia vai ser debatida a aprovação de novos estados. Se cada estado tem direito a um voto, quais são as chances dessa proposta não ser aceita? É zero. É óbvio que o primeiro e o segundo estado vão se unir, vão voltar para aprovar os impostos. Se dane, eles não pagam mesmo. É por isso que nós temos esse problema aqui acontecendo. E por causa desse problema no sistema de votação, a Assembleia não decide. Luís XVI, então, pessoal, simplesmente decide fechar a Assembleia e acabar com essas votações. Mas já era tarde. Sabe por quê? Porque o terceiro estado se reuniu no chamado juramento da quadra de tênis. O que é isso? Eles, os integrantes do terceiro estado, se reuniram justamente para tentar formar uma constituição.
A França era absolutista, gente. O reino enviado de Deus fazia o que ele quisesse. E nesse momento, estamos falando do século XVIII. O iluminismo está forte, o iluminismo já influenciou a Revolução Inglesa, já influenciou a Revolução Americana, já influenciou várias coisas. E um dos principais pontos do iluminismo é a constitucionalidade. Então os caras falam assim, não, vamos fazer uma Constituição para nós. Certo? E aí, galera, o rei tinha ordenado, lembra? Falei agora há pouco? O rei tinha ordenado fechar a Assembleia, ele ordenou fechar a Assembleia e simplesmente foi caçar. Tipo, eu dei a ordem, se dane, vai cumprir essa ordem aí. Ele nem se ligou que aconteceu aquele juramento na quadra de tênis, nem se ligou disso. Bem, quando os soldados do rei Luís XVI chegaram lá na Assembleia, lá na quadra de tênis, que não era quadra de tênis, era uma quadra de sueca, não importa. O nome virou juramento da quadra de tênis. Quando os soldados chegaram lá para fechar a Assembleia e mandar os deputados embora, os deputados espalharam, né, pessoal? Os burgueses do terceiro estado, eles espalharam que o rei ia prender os deputados do povo, que o rei ia mandar soldados para invadir Paris, porque o pau estava quebrando, certo? Os revoltos estavam acontecendo ali, os descontentamentos, e os burgueses pararam essa notícia em Paris. E aí, meu amigo, era só o que faltava. Só faltava esse detalhe dessa mentira, era um boato, era uma mentira, uma fake news, no caso, que o rei ia invadir com o exército Paris. Não ia nada, o rei era a bunda mole, gente. O rei, que nem eu falei pra vocês, mandou fechar a Assembleia e foi embora. Nem se ligou que estava acontecendo, foi caçar. Sacou? E aí, galera, o povo se sentindo desrespeitado, porque onde já se viu o rei convocar uma Assembleia de Estados Gerais e de repente resolver acabar com a Assembleia e de repente resolver prender os deputados, sabe, o povo se sentindo desrespeitado. Aí nós temos um evento que é comemorado na França até hoje como a data do início da Revolução Francesa. Gente, nós já vimos que a Revolução Francesa aconteceu por vários motivos, mas essa data aqui, ela é vista como o início da Revolução Francesa. É a tomada da Bastilha. O povo da França explode numa revolta, violência gigantesca na cidade de Paris e vai até a prisão real, que é a Bastilha. Hoje em dia ela não existe mais, ela foi demolida nesse ato. No dia 14 de julho, sempre confundo, 14 de julho de 1789, os revoltosos franceses invadiram a Bastilha. A Bastilha, pessoal, é uma prisão real. Quando o rei tinha alguma desavença, alguém que ele não gostava, algum prisioneiro político, alguma coisa assim, ele enviava esse rei ele enviava esse prisioneiro para Bastilha. Na verdade, nessa época, gente, o Luís XVI era tão bunda mole que nem para ter prisioneiro político lá dentro tinha. Tinha 2 prisioneiros políticos lá dentro só, mas tem um detalhe. A Bastilha era um depósito de pólvora. E esse depósito de pólvora vai ser tomado pelo povo da França. O cara que tomava conta da Bastilha, o capitão do exército que estava lá, que era o chefe da Bastilha, cara, ele vai ser espancado. A multidão vai pegar ele, vai espancar ele. Vai chegar uma hora, cara, eles vão começar a desfilar com ele, assim, na rua, assim, tal, no chão. Vai chegar uma hora que ele pede, pelo amor de Deus, me deixa morrer. A multidão, então, mata ele, corta a cabeça dele, espeta a cabeça dele numa lança e sai desfilando com a cabeça dele pela rua. Olha o ódio do povo perante esses elementos da nobreza, gente. Imagina, para chegar nesse ponto, cara, o povo tava assim, sedento de ódio. Enquanto isso aqui está acontecendo em Paris, pessoal, no interior da França, outros movimentos explodem também em revolta contra a nobreza. Esse movimento vai ficar chamado de Noite do Grande Medo.
Por que vai ficar chamado de Noite do Grande Medo, pessoal? Justamente porque aqueles camponeses que eram obrigados a continuar pagando aquela quantidade gigantesca de obrigações feudais para os nobres e tal, eles vão invadir a casa de muitos nobres. Muitos nobres vão ser mortos, os caras vão rasgar as dívidas lá e tal, vão matar a nobreza. Uma quantidade significativa de nobres franceses foge para os países vizinhos à Áustria e outros países vizinhos, justamente fugindo desse processo chamado Noite do Grande Medo. Perceba, pessoal, a Revolução Francesa já começa com uma alta dose de violência. Pessoas morrendo em Paris, pessoas morrendo lá no interior da França, no Grande Medo. Isso é a marca da Revolução Francesa. Uma grande quantidade de pessoas mortas. Gente, lá no Palácio de Versalhes, quando Luís XVI volta, no diário dele, cara, ele escreveu assim, no dia 14, né? Dia 14 escreveu assim, nada. Por que ele escreveu nada? Porque ele não caçou nada, ele não tava nem aí, cara, ele não tava nem sabendo. Ele não tava nem sabendo que o pau tava quebrando lá em Paris, que os nobres estavam morrendo, ele não tava nem aí. E o fato dele não estar nem aí, quando ele percebe o seu conselheiro mais próximo, fala para ele, ele chega e fala assim, ó, temos um problema, né? Aí o Luís XVI fala assim, é uma revolta? Aí ele responde, não, majestade, é uma revolução. É um treco gigante, não tinha como ele segurar mais. Então, lembra quando eu falei para vocês agora que ele falou assim, ó, que ia fechar a Assembleia dos Estados? E o terceiro estado falou, não, vamos fazer uma constituinte? O rei Luís XVI foi obrigado a aceitar. O rei Luís XVI foi obrigado a aceitar essa Assembleia Constituinte. E lembre-se, pessoal, quando você tem uma Constituição, todos os integrantes daquele país devem obedecer à Constituição, inclusive o rei. A França ia deixar finalmente de ser absolutista. Vamos comentar aqui, pessoal, quais são os principais feitos dessa primeira parte da Revolução Francesa, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Primeiro grande feito da Assembleia, fim dos privilégios feudais. Não temos mais aquela questão de direitos de nascimento. Eu sou nobre, então eu não pago imposto. Eu sou nobre, eu não posso acontecer isso comigo. Não, acabou. Acabou esse negócio de privilégios feudais, de favorecimento, de auxílio. Acabou tudo isso aí. Acabou. Agora todos serão iguais perante a lei. Lembra? Princípios iluministas. E o que é que vai garantir essa noção de igualdade perante a lei? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi feita no dia 26 de agosto de 1789. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, meus amigos, ela garante a igualdade jurídica. A ideia de que todos os homens são iguais perante a lei e de que a lei se aplica a todos os homens. Esse, pessoal, é um dos principais documentos baseados nas ideias iluministas de todos os tempos. Esse documento oficializa aquela questão da igualdade jurídica. Professor, mas lá nos Estados Unidos já tinha. Não tinha. Lá nos Estados Unidos, pessoal, a igualdade é só para o homem branco. Lembra? Nos Estados Unidos era só para o WASP, o branco, anglo-saxão protestante, Right Anglo-Saxon Protestant. Esse é o cara. O índio não participa, não é gente. O negro não participa, é escravo. A mulher não participa, é mulher, cara. Então não tem igualdade jurídica lá nos Estados Unidos. Aqui nós teremos a igualdade jurídica. Todos os homens serão iguais perante a lei. Vai acabar com a escravidão, por exemplo, em alguns locais. E a mulher, professor? A mulher não, né, gente? Não vamos exagerar, né? Pessoal, quando surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é esse documento aqui, ó, depois eu volto aqui,
é esse documento aqui, pessoal, tá? Nós temos, então, que quando surge isso, vão escrever também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que foi completamente ignorada. Elas simplesmente queriam também que as mulheres tivessem direitos a votar e outras coisas. Foi completamente ignorado. E as mulheres que se envolveram na construção dessa ideia, desapareceram. Né? Desapareceu, sabe o que aconteceu, né? Pessoal, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pessoal, surgirá o lema da Revolução Francesa, que é tão famoso: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas serão oficialmente as lutas da Revolução. Claro que nós vamos ver daqui a pouquinho, quer dizer, nós vamos ver na próxima aula, que essa liberdade, mais ou menos, não é para todo mundo. Essa igualdade, mais ou menos também, que isso aí é só para quem vai ter dinheiro. Certo? E a fraternidade, bom, gente, nós vamos ver na próxima aula que fraternidade não é nada, não é bom, nós já vimos, né, gente, que como começou a Revolução Francesa, né? Muito fraterno, né, que fizeram com o cara lá, o chefe da Bastilha, né? Muito fraterno que fizeram com a camada dos nobres lá. Mas isso, pessoal, é um desejo de vingança reprimido de tantos anos de exploração. Mas esse é o lema da Revolução Francesa. E por fim, pessoal, o que foi feito naquela Assembleia Constitucional, certo? Nos primeiros momentos, é a subordinação da Igreja ao Estado. Ou seja, agora, pessoal, o Estado, né, ele é mais forte que a Igreja. O Estado, a Igreja será subordinada ao Estado a partir desse momento. Pessoal, esse ponto é o ponto inicial da Revolução Francesa. Nossa aula de hoje, pessoal, ela é uma aula mais focada nessa questão da construção desses antecedentes até o momento onde a Revolução começa. Aqui é onde a Revolução vai começar. Professor, a Constituição já ficou pronta? Não. Presta atenção, gente. O período de Assembleia Nacional Constituinte vai ser um período que vai de 1789 a 1792. Ela vai demorar 3 anos. A Constituição da França vai surgir somente em 1791. A Constituição Revolucionária Francesa, que vai definitivamente consolidar essas ideias, só surgiu em 1791. E aí, meu camarada, eu pergunto, professor, mas e o rei? O rei aceitou bem? Aparentemente sim. O rei aparentemente estava do lado dessas transformações. Aparentemente ele estava do lado das forças políticas que surgiram neste momento. Mas como é que o rei vai realmente reagir perante essas ideias? Aí, meus amigos, nós vamos ver na nossa última aula da semana que vem, a gente finaliza a Revolução Francesa. Grande abraço, bom final de semana, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau.